Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, que privilégio poder estar na casa do Senhor, poder orar ao Senhor, na certeza que Ele nos escuta, poder escutar a voz dEle, nos orientando, nos amando, nos instruindo. E é um privilégio que somente os santos têm, apesar de que alguns ímpios, por esse viés da mensagem, usufruem um pouquinho dessa graça, que é cultuar o Senhor. E iniciando o culto ao nosso Deus, nós vamos ler o Salmo de número 96. E eu peço aos irmãos que possam se colocar em pé para fazermos essa leitura todos juntos. Salmo de número 96, aqueles que podem, que por favor se coloquem em pé. Salmo de número 96. Leiamos então. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exultem. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozije-se todas as árvores dos bosques, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Eu convido o nosso irmão Alberto que possa trazer uma palavra de oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, alô? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui esta noite para te louvar, te agradecer e para aprender mais de ti, Senhor. Aprender os teus mandamentos, os teus preceitos, que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor e que sejamos transformados pela tua palavra em nossos corações, que ela entre em nossas mentes e corações e transforme nossas mentes para que venhamos a ser servos teus da forma mais próxima possível que o Senhor determina que sejamos. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, pelo privilégio que temos de te louvar, pelo acesso concedido pelo Senhor Jesus, que o Senhor nos concedeu, e somos gratos a Ti, Senhor. E pedimos que o Senhor aceite e receba nosso louvor nessa noite. Muito obrigado, em nome de Jesus é que te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos entoar o hino de número 97. Apesar de sentados, vamos entoar com todo o vigor. Hino de número 27, um hino ao Senhor. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes o hino ao teu nome,
cantil na amplitude celeste, o hino ressoa ao Senhor. As aves alegres da mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando o hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, o hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes o hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, o hino ressoa ao Senhor. Deus nos chama para confessar os nossos pecados. Peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias no Salmo de número 2. Salmo de número 2, que diz assim: Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes hás de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de um pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Sim, somos chamados para nos refugiar no Senhor, na certeza que o Senhor Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, e com essa certeza que possamos refletir em nossas vidas o que estamos falhando, que pecados ainda estamos cometendo, e nós iremos ter uma oração silenciosa, você orando ao Senhor, e depois de alguns instantes o presbítero Emerson irá romper o silêncio com uma oração de palavra ao Senhor, de gratidão ao Senhor Jesus pelo perdão dos nossos pecados. Curvem suas cabeças, vamos orar ao Senhor silenciosamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nos achegamos diante do Senhor com o nosso coração, Deus, aberto. Ó Deus, temos errado diante do Senhor de tantas maneiras
e o Senhor conhece os nossos corações, aquilo que queremos fazer, não conseguimos fazer conforme agrada o Senhor, e aquilo que não queremos, muitas vezes, fazemos. Por isso, nós estamos aqui, diante do Senhor, arrependidos, ó Deus, de termos falhado tanto. Ó Deus, os nossos pecados nos afastam de Ti, fazem separação, ó Deus, entre o Senhor e nós. Por isso, nós clamamos que o Senhor possa nos visitar nessa noite. Que o Senhor possa limpar, ó Deus, os nossos corações, nos fortificar, nos fortalecer através da Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, converter dos nossos maus caminhos e buscar, ó Deus, sermos mais parecidos com Cristo. Assim nós estamos nesse momento, que o Senhor possa ouvir as nossas orações, que o Senhor possa, ó Deus, ser longânimo e misericordioso para conosco, porque nós somos falhos, nós erramos diariamente, ó Deus, diante da Tua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor, e por isso nós buscamos diante de Ti, ó Deus, para que o Senhor venha nos socorrer e nos ajudar, ó Deus, na nossa caminhada, porque certamente ainda falharemos. Com a certeza, ó Deus, de termos nossos pecados perdoados, nós te oramos através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Ainda em gratidão ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, vamos entoar o hino de número 71, Perdão. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Louvado seja Deus pela certeza do perdão. Neemias 9:17 diz: recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizestes. Endureceram a cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Que o Senhor possa aplicar essa certeza em nossos corações. Vamos para a leitura alternada. Eu peço que os irmãos possam abrir agora em 2 Pedro, capítulo 2. Eu peço que os irmãos novamente se coloquem em pé, aqueles que podem. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 17 ao 22.
2 Pedro, capítulo 2, versículo 17 ao 22, eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nossos corações e os irmãos podem sentar. Aqueles que vieram preparados com seus dízimos e ofertas, esse é o momento em que vocês devem vir até o gasofilácio. Nós iremos entoar o hino de número 62, hino de gratidão. E nesse momento do cântico, que os irmãos possam vir até o gasofilácio. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador.
Vamos ter uma palavra de oração, em gratidão ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, com nosso irmão Diácono Jailson. Oremos. Bondoso Senhor, muito obrigado por cada irmão, cada dízimo, cada oferta que o Senhor ofereceu primeiro para que pudéssemos devolver a Tu, Senhor. Muito obrigado. Que a Tua boa mão continue sustentando o Teu povo, a Tua igreja, que nunca falte a provisão, Senhor Deus, e que possamos sempre contar com o Teu braço forte, nos auxiliando. Abençoa para que os recursos que aqui são depositados, Senhor Deus, possam ser usados com sabedoria pelo conselho desta igreja, bem como pela tesouraria, para que tudo, Senhor Deus, redunde para a honra e glória do Teu santo nome. Nós assim te oramos, agradecidos, no nome sobre todo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ser conduzidos agora pelo grupo de música com os cânticos. Fiquemos em pé, irmãos, para que possamos continuar louvando ao Senhor. Cantai ao Senhor um novo cântico, sua glória está no templo. Ele é o Rei dos Reis, único Senhor. Rendei-vos a Ele. Cantai ao Senhor um novo cântico, sua glória está no templo. Ele é o Rei dos Reis, único Senhor. Rendei-vos a Ele. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cantai ao Senhor um novo cântico, pois se agrada em recebê-lo. Toda a criação cantar glória ao nosso Deus. Rendei-vos a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, lembrando das obras dele. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Rei das nações.
nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou a mim, me ouviu quando por socorro eu clamei, e Ele se inclinou a mim, tirou-me de um poço de perdição, salvou-me da lama e meus pés firmou numa rocha, e Ele me pôs nos lábios nova canção. E me louvou ao Deus que traz salvação. Maravilha sem fim operou, tantos planos pra mim preparou, nem dá pra contar. Tua lei está dentro do meu coração, tua vontade é meu prazer. Nos meus lábios não calarei, sim vou dizer, tua vontade é meu prazer. Proclamo tua graça, verdade e amor. Eu canto que tu és justo e fiel, meu amparo. Ele me pôs nos lábios nova canção.
tantos planos pra mim preparou, nem dá pra contar. E pôs nos lábios nova canção, hino e louvor ao Deus que traz salvação. Maravilhas enfim operou, tantos planos pra mim preparou, nem dá pra contar. Aleluia por esse Deus em quem podemos descansar. Podemos assentar, irmãos, vamos cantar o último cântico antes da mensagem, consagrando as nossas vidas ao nosso Deus, que toma conta de tudo. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Jesus, e o louvor
Boa noite, meus irmãos. Saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Antes de expormos as Escrituras, nós vamos orar ao Senhor. Nós temos alguns motivos de oração. Nós vamos continuar em oração, agradecendo pela alta da Miriam, mas pedindo a Deus a bênção também sobre o decorrer do tratamento. Nós vamos orar por Dona Zélia também, que também tem uma cirurgia à frente, mas ao mesmo tempo agradecendo a Deus, porque o câncer não estava espalhado, mas está localizado. Vamos orar. Oremos pelo casamento de Lucas e Isabela nesta semana, na quinta-feira. Vamos orar pedindo a bênção de Deus por esse novo casal e os demais enfermos que nós vamos lembrando e mencionando. Curva sua fronte, esteja em atitude de oração ao nosso Deus. Nós vamos fazer isso agora. Santo e eterno Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, como igreja comprada pelo sangue do Teu Filho. Ó Pai, nós cremos que o Senhor, por meio de Cristo, nos ouve, nos atende, contempla a nossa oração. O Senhor é o Deus que se inclina para ouvir a oração do Teu povo. E por isso estamos aqui, Pai, contritos e sabedores da nossa insignificância, sabedores de que nós não temos nada de nós mesmos a Te oferecer, mas por meio de Cristo, para suplicar a Tua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre os nossos queridos. Pedimos, Pai, a Tua bênção, Pai, sobre a vida de Dona Zélia, a Tua serva. Te louvamos, Pai, porque aprove ao Senhor que este câncer não estivesse espalhado, mas que estivesse localizado, e pedimos Tua bênção, Pai, para a sua recuperação. Que o Senhor dê sabedoria aos médicos durante a cirurgia. Abençoe, Pai, todo o procedimento, a recuperação da Tua serva. Põe Tua boa mão, Pai, sobre ela. Agradecemos também pela alta hospitalar de Miriam, Tua filha, Senhor. E também pedimos a Tua bênção sobre, ó Deus, os demais exames, tratamentos necessários. Põe Tua boa mão sobre a Tua serva. Nós não sabemos, Pai, o que virá nos exames, mas sabemos que o Senhor tem um controle absoluto sobre a sua vida. Pai, pedimos também Tua bênção sobre Dona Gessília. Abençoa a saúde da Tua serva. Também Te agradecemos, ó Pai, a recuperação de Dona Joselina, Tua filha. Continua abençoando a sua recuperação. Pedimos Tua bênção, Pai, pelo nosso irmão presbítero Emerson, seu problema no joelho já há tanto tempo, Pai. Pedimos a Tua direção, dá sabedoria aos médicos. Ó Deus, abençoa o Teu servo, abençoa que o seu organismo, ó Deus, se recupere, Pai, desta lesão. Põe Tua boa mão sobre o Teu servo. Abençoa também o diácono Pablo, Pai, Teu filho. Dá recuperação também ao Teu servo, para que ele volte normalmente às suas atividades, Pai. Ó Deus, pedimos, Pai, ainda por aqueles que estão enfermos na alma, Pai, tristes, machucados, ó Deus, alguns em depressão e às vezes não externam e com tantas dificuldades. O Senhor é aquele que contempla a oração do Teu povo. O Senhor é o Deus que ouve, ó Pai, a oração mais silenciosa no quarto, sozinho, chorando. Tantos servos Teus assim, não sabemos tantas vezes, mas o Senhor sabe e contempla, e por isso pedimos, tem misericórdia, levanta-os, Pai. Pedimos, Pai, também a Tua bênção sobre o casamento de Lucas e Isabela, Teus servos. Te rendemos graças, porque é o Senhor, Pai, quem instituiu o casamento. É uma instituição do Senhor e temos a graça de termos em nosso meio servos Teus que buscam ao Senhor para adentrar nessa instituição que é Tua, e pedimos a Tua bênção. Fortalece os Teus servos, abençoa todos os trâmites até o casamento, abençoa, Pai, a vida a dois deles, para que eles tenham, ó Pai, a alegria de viver aos Teus pés, como servos do Senhor, refletindo Cristo e a igreja, Pai. Faz isto com os Teus filhos. Juntamente com eles pedimos a Tua bênção sobre os demais casais da Tua igreja. Ó Deus, o Senhor sabe que certamente há lutas, há dificuldades. Somos pecadores, Pai, e sabedores, Pai, que nós não viveremos casamentos perfeitos, sem problemas, porque somos pecadores.
mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que sustenta a família, e pedimos a tua bênção sobre os casamentos da Igreja Presbiteriana do Cambeba. Põe tua boa mão sobre os lares aqui, Senhor. Dá sabedoria aos maridos, dá sabedoria às esposas. Ó Deus, dá a graça de termos filhos obedientes, de termos pais também que ensinem os seus filhos o temor do Senhor. Põe tua boa mão sobre as nossas famílias, Pai. Queremos ainda colocar diante do Senhor as questões do terreno, as questões também do local novo da congregação. Põe tua boa mão, Pai. Pedimos, ó Pai, a tua graça para que possamos, de fato, encontrar graça da parte do Senhor para proclamar o teu nome nesses 2 novos lugares, Pai. E que sejamos bênção onde o Senhor está nos colocando, e cremos que é a tua boa mão nos conduzindo para lá. Ajuda-nos, Pai. Dá-nos intrepidez, dá-nos coragem, Pai, para anunciar, ó Deus, a tua palavra a tempo e fora de tempo, para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, abençoa-nos, Pai. Nesse instante queremos pedir também a tua bênção sobre os irmãos nossos lá no Rio Grande do Sul. Ó Deus, tantos ali, Pai, sofrendo, e só em uma das igrejas, Pai, 65 pessoas desabrigadas, como anunciamos hoje. Ó Deus, tem misericórdia dos teus filhos. Mas também pedimos a tua misericórdia sobre aqueles que não te conhecem, sobre aqueles que desprezam ao Senhor. Tem misericórdia, Senhor. O Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor faz nascer o sol sobre justos e injustos. O Senhor manda a tua chuva também até sobre as propriedades de ateus. Ó Deus, e por isso pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Ajuda o teu povo ali no Rio Grande do Sul, para que eles sejam usados pelo Senhor no auxílio dos necessitados, para que eles sejam um canal de bênção, de propagação da tua palavra. Que este seja um momento propício para que os teus eleitos ali ouçam a pregação da palavra e sejam transformados, e quem sabe um avivamento ali no Sul. O Senhor tem propósitos em tudo que acontece debaixo do céu, e cremos que nada foge ao teu controle. Por isso pedimos a tua bênção, a tua provisão. É o que suplicamos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, vamos passar a exposição das Escrituras e vamos abrir as Escrituras no Salmo 93. Nós vamos dar uma breve pausa na exposição de Filipenses, mas creio que em 1 ou 2 semanas nós voltamos. Salmo 93. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da tua lei, lei maravilhosa, perfeita, que refrigera a alma, que dá sabedoria aos simples. E diante da tua lei nós te pedimos, Senhor, fala o nosso coração, abre o nosso coração. Dá-nos, ó Deus, por misericórdia, um coração ardente pelas Escrituras. Dá-nos um coração que, ao olhar para a tua palavra, perceba a grandeza do Senhor, a necessidade que temos do Senhor, de nos alimentarmos da tua palavra, de sermos instruídos e direcionados pelo Senhor. Ó Deus, fala ao nosso coração.
Livra o nosso coração da arrogância. Livra o nosso coração de olhar para a Tua palavra e se esquecer daquilo que estudamos e que aprendemos do Senhor. Mas pedimos que, ao sermos confrontados pelo Senhor, que o Senhor, ó Deus, amoleça o nosso coração, para que possamos aprender mais do Senhor, viver para o Teu inteiro agrado, para que possamos desfrutar da Tua doce palavra, do Teu consolo, da Tua boa mão sobre nós. Ó Senhor, faz isso nesta noite. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Esta é a nossa oração, da Tua igreja, Senhor. Fazemos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Onde está Deus que não viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Deus não viu? Será que Deus não percebeu que crianças morreram, adultos, tantas pessoas? Esse é o questionamento de muitas pessoas hoje, irmãos. Muitos questionam, será que Deus não está vendo isso? Ah, esse Deus de vocês... Onde é que estava Deus em tantas outras tragédias na história? Pare para pensar, onde é que estava Deus durante o dilúvio? A Escritura diz que é Deus quem preside aos dilúvios. Ele governa os dilúvios. Ele governa as inundações. Dura esta palavra. Deus governa as inundações. Onde é que estava Deus quando Israel foi aprisionado no Egito, sofrendo? Deus estava governando todas as coisas. A Escritura diz que é Ele que inclina o coração do rei. A Escritura diz que ninguém pode resistir à vontade do Senhor, porque Ele governa até o coração dos homens. A vontade dos homens, Deus inclina a vontade dos homens. Onde é que estava Deus quando a Assíria, quando os babilônicos atacaram Israel em tantas vezes? Deus estava governando todas as coisas. Aliás, Deus disse para o profeta Abacuque que levantaria uma nação impetuosa, que andavam com seus cavalos rápidos, velozes, para trazer juízo sobre Israel naquele contexto específico. Onde é que está Deus nas tragédias em nosso país, no Rio Grande do Sul? O profeta Isaías, no capítulo 6, é um texto bastante conhecido, se você quiser acompanhar, disse: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, se você está lendo aí, leia junto: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus continua num alto e sublime trono, regindo todas as coisas. Nós não temos como cravar, isto foi por causa daquele pecado, isto foi por causa daquilo, mas uma coisa é certa: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Sim, Deus é um Deus irado. Salmo 7 diz: Deus sente indignação todos os dias, ira santa, ira justa. E por causa do pecado, males acontecem, doenças, crises, o suor para obter o sustento da terra, e a criação geme por causa da queda. É por isso que nós teremos até a volta do Senhor, e a Escritura mostra que as coisas se intensificam até a volta do Senhor, sejam inundações, sejam terremotos, crises na criação, por causa da queda. Meus irmãos, é interessante que o profeta Isaías traz esta mensagem da parte de Deus,
mostrando que Deus continua sobre um alto e sublime trono, governando em tempos de crise. O rei estava morto. E é interessante que, se você notar, o texto vai mostrar que ele viu o Senhor sobre um alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o palácio real. Era isso? Não. Enchiam o templo. Ora, mas o rei não estava na casa real? Era próximo ao templo ali? Sim, não. É porque a consciência do povo de Deus é que aquele templo apenas apontava para um reinado eterno, soberano, que nenhum portão poderia ser suficiente para a entrada desse rei. É por isso que o salmista diz assim: abri-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Não é qualquer portal, qualquer portão que eu abro para entrar o verdadeiro Rei do universo, o Rei de todas as coisas. São portais eternos, porque Ele é majestoso, o seu reinado é eterno. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E no dia em que você deixar de perceber a soberania de Deus sobre tudo, aí você vai de fato deixar de entender o verdadeiro sentido de todas as coisas. Aí você vai começar a questionar: olha, será que Deus sabe do futuro? Não, talvez não. Talvez Ele vai tentando ali ajustar o futuro, porque Deus não... Tem pessoas que pensam insensatamente assim. O reinado divino, irmãos, não é simplesmente como um rei que tenta prever o futuro, que tenta prever as ações do inimigo da batalha, porque o rei é aquele que vai à frente do seu exército, guiando, conduzindo, ditando as estratégias. Não, ele não simplesmente tenta ver como vai ser o futuro e ajustar o futuro para ajudar os seus súditos. Não. Deus é um Deus que governa, e não só governa, é o Deus que escreveu a história. A Escritura diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados, sem que um deles existisse ainda. Nada foge ao seu controle. A Escritura diz que Deus endurece a quem lhe apraz, quem Ele quer. Tem misericórdia de quem quiser ter misericórdia. Tem compaixão de quem Ele quiser ter compaixão. Romanos 9, o apóstolo Paulo destaca esta verdade. E vai ser assim, irmãos, por toda a eternidade. Deus é Deus. Crianças que estão anotando, o tema é o reinado do Senhor. O reinado do Senhor. Irmãos, o mundo não está fadado ao fracasso. Nós não caminhamos para as incertezas. Ano passado eu vi uma reportagem dizendo: olha, os cientistas com aquele grande telescópio James Webb conseguiram captar uma estrela a, acho que 10 bilhões de anos-luz da Terra. E nessa estrela perceberam que um planeta colidiu com ela, porque as estrelas, quando ficam velhas, vão crescendo e engolem os planetas. E isso vai acontecer com a Terra. Mas fiquem tranquilos, na reportagem, fiquem tranquilos, que é só daqui a tantos bilhões de anos. Não, irmãos. Não vai ser o Sol que vai engolir a Terra. Vai ser o Senhor, aquele que reina sobre o universo, que há de consumir com fogo a criação e restaurá-la, para que por toda a eternidade os eleitos do Senhor possam desfrutar da sua presença real, como súditos desse grande rei. Nós não caminhamos por acaso. Nós não temos como prever as ações de um Deus que governa todas as coisas se Ele não tiver revelado. Não temos. O reinado do Senhor não é fundamentado na minha vontade nem na sua. Nós não temos como dizer: eu quero que seja assim. Tá bom, você pode até dizer: eu quero que seja assim. Mas aquele que conhece o Senhor diz assim: Senhor, mas seja feita a tua vontade. E quando falamos isso, nós estamos declarando: o Senhor é soberano, o Senhor é rei. O trono do Senhor, meus irmãos, não é feito de madeira, metal, talvez de ouro.
Não. O trono do Senhor é eterno. Seu reinado é espiritual de fato, mas ele governa sobre o mundo físico, sobre tudo o que ocorre. Nada, absolutamente nada acontece sem o consentimento de Deus. Pare para pensar. É quase impensável o tanto de células que nós temos no corpo. Cada célula controlada e sustentada por um rei que governa tudo. Seu reinado é superior, irmãos. E se você deve se lembrar que Salomão ergueu um palácio. Salomão ergueu um templo. E era para a habitação de Deus ali no meio do seu povo. Mas mesmo aquele templo suntuoso, cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, de tecidos belíssimos e caros, que apontavam, sim, didaticamente para a glória do rei. Mesmo com tudo isso, não foi suficiente para desenhar, para que o povo pudesse vislumbrar a glória deste reino. Não. Tanto foi assim que os discípulos, ao se aproximarem de Jesus Cristo, tiveram a sensação e disseram: nós vimos de fato a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E eles tinham um templo ali. Eles tinham um templo. Mas não, nada se compara ao reinado soberano do nosso Deus. Ele é o Rei majestoso. E o próprio Salomão tinha consciência. Salomão disse assim: Senhor, essa casa que eu edifiquei, não, eu sei disso. Eu sei que os céus, e ele continua, e que o céu dos céus não podem te conter. Salomão, ao dedicar aquela casa gloriosa, sabia: não, eu sei, Senhor. Eu sei que o Senhor é maior do que tudo. Ele tinha consciência. Nunca foi o objetivo de pensar que Deus cabia em uma casa, em um local, neste monte ou naquele. Não, nunca foi com este objetivo que Deus revelou sua presença real no meio do seu povo. Mas é diante deste reinado, meus irmãos, que nós poderemos descansar, porque Ele é soberano. Nós podemos, de fato, confiar nesse Deus. Nós podemos recorrer a esse Deus, porque Ele, de fato, é um Rei fiel, santo, poderoso, eterno, imutável. Nós podemos confiar nesse Rei. Olhando para esse salmo, irmãos, o salmista vai trazer alguns aspectos do reinado do Senhor. E o primeiro deles que ele traz é que o trono do Senhor é firme. Seu trono é firme. Crianças, primeiro lugar aí, vocês estão anotando no caderninho. Seu trono é firme, é seguro, é inabalável. Nada abala o trono do Senhor. O texto diz, vamos ler juntos, versículos 1 e 2. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. É interessante que, quando vimos alguma reportagem sobre algum rei de alguma nação, ou sobre a rainha da Inglaterra, ou qualquer rei, nós temos, às vezes, comentaristas nos canais de televisão para comentar as vestes do rei. Olha, está vestindo assim, está vestindo daquele jeito, quem fez esse vestido foi não sei quem, há um detalhe assim, você perde tempo só observando as vestes reais, porque de fato são vestes belas, diferentes, com pedras preciosas, caras, e o salmista vai dizer: olha, os reis se vestem de maneira esplêndida, mas o nosso rei, o verdadeiro rei de todas as coisas, olha as vestes dele, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor, de poder ele se cingiu.
As vestes do Senhor são diferentes, porque denotam um poder, autoridade sobre todas as coisas. Este é o nosso rei. O seu trono é firme. Ele diz, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono. Meus irmãos, Deus não é simplesmente alguém que tem poder como uma coisa que pega, uma arma que pega na mão, ou, olha, agora há uma máxima usada em Forças Armadas que diz que autoridade, para termos autoridades, precisamos de um instrumento de coerção. Você não vai invadir um cativeiro com flores, nem com apenas um cacetete. Infelizmente, em um mundo caído, acontece isso. Em um mundo caído, você precisa de instrumentos de coerção. Deus não tem autoridade, poder, como um instrumento de correção que você tem e ora você guarda e está desprevenido. Deus é todo-poderoso. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Isso é atributo inerente do seu ser. Ele é todo-poderoso. Quando o salmista fala que ele se cingiu de poder, não quer dizer que ele não tinha poder e que ele colocou agora poder, mas para mostrar, o rei é poderoso. A expressão que é colocada aqui, firmou o mundo que não vacila, é uma expressão que denota esse poder que emana do trono do rei. A ideia dessa expressão não é ele criou leis e largou o universo. Uma tradução que poderia expressar de maneira melhor a expressão firmou seria: ele constantemente firma todas as coisas para que não sejam movidas, abaladas. Em todo instante, Deus segura a sua criação. Você deve se lembrar que a Escritura diz que ele faz nascer o seu sol. Ele faz nascer o seu sol. Ele não criou uma lei lá na criação do mundo, sol, vai nascendo aí. Não, ele faz constantemente nascer. A ideia é, ele age na criação. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando o salmista fala também que como o sol que sai dos seus aposentos e percorre o seu caminho, mostrando a regularidade da criação, Calvino, ao comentar este detalhe, diz assim: o sol não nasce por instinto cego. Nasceu porque foi criado para nascer. Não. Ele fala assim, que a Escritura ensina que Deus governa todo o seu percurso. Nada foge ao seu controle. Não tem nada que ocorra no seu reino. E qual é o escopo do seu reino? É o templo? Não era o templo. Toda a terra está cheia da sua glória. A ideia é que Deus governa sobre tudo, sobre todos. Nada ocorre sem o seu controle. Não tem nada no seu reino que foge ao seu olhar. Olha, aconteceu isso no reino e Deus não soube. Não. Pelo contrário, ele age sobre tudo, sobre toda a criação, controla todo o universo, tudo que ocorre, inclusive chuvas, inclusive terremotos, furacões, tudo que ocorre está totalmente debaixo do controle das mãos de um rei que é todo-poderoso. Seu trono é firme. É por isso, irmãos, que nós não nos desesperamos com o futuro. Salmo 46 fala sobre isso. Portanto, não temeremos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Nós não nos desesperamos. O temor vem naturalmente, coração é enganoso, nós somos pecadores, somos limitados, pequenos, mas
o justo não se atemoriza de más notícias, diz a Escritura. Nós não nos desesperamos. O trono de Israel não estava vazio quando Isaías profetizou. Como não estava vazio? Olha, a Escritura diz que o rei Uzias morreu, o trono estava vazio, mas é exatamente isso que Isaías está mostrando. O rei continua governando todas as coisas. A Escritura vai mostrar, irmãos, que esse reinado aponta para Cristo. Esse trono aponta para Cristo. Lá atrás, quando Jacó estava morrendo, e ele profere a bênção para os seus filhos, e ele começa a proferir para Benjamim, depois vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, aí chega em Judá, e ele fala assim para Judá: o cetro não se arredará desta casa. Judá é leãozinho, olha, leão da tribo de Judá com cetro real. É Cristo. Cristo é o rei. A expressão de reinado no Antigo Testamento apontava para o reinado de Cristo. Olhe, por exemplo, como a rainha de Sabá, os irmãos se lembram quando expusemos este texto. A rainha de Sabá chega para Israel e fala: Salomão, é porque o Deus da aliança ama Israel que colocou você no trono que pertence a Ele, porque Ele é o rei. Só que esse trono apontava para o filho de Davi, para o filho de Salomão, Jesus Cristo. João 12, quando João fala sobre Isaías capítulo 6, João diz que é porque Isaías viu a glória de Cristo e falou a respeito de Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 32, numa palavra dada a Maria, diz: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Mateus 25, 31, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É Cristo quem reina. O trono de Cristo é firme. Hebreus capítulo 1, versículo 8, citando o Salmo 45, diz assim: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. É o trono de Cristo. Apocalipse capítulo 7, abra a Escritura. Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9. Veja que palavra de consolo. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, e diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede.
Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro se encontra onde? No meio do trono. Os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O texto começa falando do Pai no trono, depois se encerra dizendo: o Cordeiro está no trono, porque o Cordeiro é Deus, assentado sobre o trono, consolando o seu povo. Ele é poderoso para enxugar as lágrimas. Nós podemos confiar no Senhor. Crianças, vocês que estão anotando aplicações, vocês podem colocar aí: Jesus Cristo no trono nos dá consolo. Quando você estiver chorando, criança, olhe para Cristo. Senhor, tem misericórdia de mim. Tira a minha tristeza. Ore ao Senhor. Deus pode enxugar as nossas lágrimas. Irmãos, que consolo nós temos. Nós podemos chegar diante do Rei que governa tudo e suplicar. E o autor aos Hebreus fala sobre isso. Nós podemos buscar socorro, porque Cristo abriu o novo e vivo caminho. Nós podemos chegar junto ao trono da graça e buscar socorro em ocasião oportuna, porque o seu trono é firme, porque ele é imutável, ele prometeu consolo aos seus filhos. Nós podemos buscar consolo no Senhor. Descanse na estabilidade que há no trono do Cordeiro. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. Mas o texto ainda vai mostrar. Salmo 93. Seu trono é firme. Sua palavra é majestosa. Crianças, você pode anotar assim também. Sua palavra é poderosa. Versículos 3 e 4, a Escritura nos diz assim. Vamos ler juntos também? Salmo 93, 3 e 4. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso. O Senhor é mais poderoso do que o bramido das grandes águas. Essa tradução, levantam os rios, ela poderia ser traduzida, levantam as correntes. E eu creio que é a melhor tradução, porque o contexto aí é de mar. Se você observar, levantam as correntes ou ondas. Levantam as correntes, ó Senhor. Levantam as correntes o seu bramido. Levantam as correntes o seu fragor. E aí ele diz: do que as vozes de muitas águas, os majestosos fragores do mar. Majestoso nas alturas é Yahvé, o Deus da aliança. Em uma tradução mais literal. O Deus da aliança, a voz do Deus da aliança é mais majestosa do que das grandes águas. Eu imagino que deve ter sido aterrorizante em alguns pontos da enchente no Rio Grande do Sul, pontos de barragens ou em que a enxurrada chega de uma vez, aquela barulheira de muitas águas levando tudo. Não deve ser algo gostoso de se ouvir. A voz do Senhor, muitas vezes, aos seus profetas, eram aterrorizantes. A Escritura fala que a voz do Senhor é como de muitas águas. Só que muitas águas não é um balde de água. Pense, de fato, em grandes ondas quebrando. E você deve se recordar também, quando em Êxodo 20, a Escritura narra os 10 mandamentos, a Escritura diz que o povo ouviu a voz do Senhor, e o povo ficou aterrorizado. E falou: Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, mas não nos fale o Senhor para que não morramos.
é a majestade da voz desse Deus, que é poderoso, que é rei, que governa. Quando ele fala, tudo obedece. Quando Deus quer, meus irmãos, não há quem possa resistir, nada nem ninguém. Falando ainda em muitas águas, nós já mencionamos algumas vezes. Muitas águas apontava para o ouvido dos judeus como algo indomável. Dilúvio, o mar se abrindo, ou aliás, antes do mar se abrindo, aquele mar à frente, o Jordão cheio, Jonas, as tempestades com os discípulos, foi mais de uma vez. E o salmista diz, olha, levantam as correntezas e fazem os bramidos. Salmo 46 fala sobre isso. Se você quiser acompanhar, o salmista diz assim, versículo 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Levantam as correntezas, o seu bramido, o seu grito. Mas ele diz, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas. A voz do Senhor é mais poderosa, irmãos. É Deus quem coordena os mares. É Deus quem dá a sua voz e ordena, e as chuvas caem. É Deus quem faz derreter as geleiras, diz o salmista. Deus controla absolutamente tudo que ocorre debaixo dos céus. E não é diferente com os mares. Não é diferente com as enxurradas. Deus controla tudo, a sua palavra é majestosa, ele ordena e acontece. Foi com a sua palavra que ele trouxe a existência toda da criação. Com a palavra do seu poder, ele disse, haja luz e houve luz. Foi com a sua palavra que ele separou a porção seca. Salmo 104 diz isso. Diante da sua palavra, Adão e Eva tremeram, se esconderam de medo. A palavra do Senhor, Salmo 29, nos diz que a voz do Senhor é poderosa. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Salmo 29, versículo 3. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques. E tudo no seu templo, tudo diz glória. Versículo 10 diz, o Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. A voz do Senhor é mais poderosa do que as muitas águas. Ainda que a criação esteja gemendo pelo dia da redenção, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, e as águas tumultuem e espumejem, ainda que hajam inundações terríveis, Deus controla todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele continua governando tudo. Nós podemos descansar e confiar no nosso Deus. Meus irmãos, foi pela palavra do Senhor que o mar vermelho se abriu. A Escritura diz que o mar viu o Senhor e tremeu e se abriu. Salmo 77. Poeticamente o salmista diz que o mar viu o Senhor e ficou tremendo diante do Senhor, porque Ele é mais poderoso do que as grandes águas. Salmo 114, também há uma expressão similar e belíssima. Ele diz assim,
Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário, Israel o seu domínio. E aí ele diz, o mar viu isso e o quê? Fugiu. O Jordão, lembra do episódio que o Jordão parou? O Jordão tornou para trás. A figura do salmista é assim, olha, quando o mar viu o Senhor, o mar ficou com medo, fugiu. O mar se abriu, porque Deus estava à frente do seu povo. A sua palavra é poderosa. E ele disse, Moisés, por que clamas a mim? Diga o povo que marche. E aí ele continua, versículo 5 agora. Que tens, ó mar, que foges? Porque está fugindo. E tu, Jordão, para tornares atrás. Montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho. E ele diz, estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Ah, irmãos, a sua palavra é majestosa. A voz do Senhor é poderosa. Ainda que haja rocha, Deus pode transformar em água. Ainda que haja muitas águas, o Senhor é mais poderoso do que as muitas águas. Que voz é esta, irmãos? Que palavra é esta? É o Verbo. A palavra de Deus, Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é aquele que o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Imagine o espanto, irmãos. Imagine os discípulos ali, olhando o mar agitado, tempestade, e Cristo andando sobre o mar numa tempestade. E aí eles se espantam. Quem é este? Quem é este? Porque a voz do Senhor é poderosa. Ele preside todas as coisas. Ele é aquele que, quando ele deu a sua voz e disse assim, quando perguntaram, os soldados chegaram para prender Cristo, você pode conferir, João 18, versículo 6. Vou ler esse texto, João 18, versículo 6. Os soldados foram prender a Jesus. Versículo 4. Versículo 2. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas, no Getsemane, para prender a Cristo. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Vocês estão procurando quem? Responderam-lhe, a Jesus o Nazareno. Então, Jesus lhes disse o quê? Sou eu sou. Eu sou. Vocês lembram de Moisés lá na sarça? O eu sou, me enviou. Olha o que aconteceu. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, eu sou, recuaram e caíram por terra. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra de Cristo é mais poderosa do que as maiores ondas, do que as maiores enchentes. A Escritura diz que quando o anticristo chegar, que ele matará com o quê? Com espada? Com uma flecha? Com o sopro da sua boca. Cristo é poderoso. Sua palavra é poderosa. Irmãos, sabe qual é o maior milagre que Cristo pode fazer em alguém? É transformar um coração de pedra. Transformar um blasfemo convicto em um adorador, em alguém que quer viver para o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ninguém tem poder para fazer isso, não.
Ninguém tem poder para pegar alguém numa cadeia, num presídio, que viveu a vida toda de crimes e blasfemar contra Cristo e no final dizer assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. A palavra do Senhor é poderosa. Se Deus pode arrebatar alguém do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, as outras coisas, irmãos, são fáceis. Porque Ele de fato é poderoso. A sua palavra é majestosa. Ele tem a espada afiada da sua boca, diz o Apocalipse. É por isso, irmãos, que nós precisamos aprender, segunda aplicação, crianças, a dar ouvidos à palavra do Senhor. Dar ouvidos não é só ouvir. Ouvir, crianças, a palavra de Deus é guardar no coração, é querer obedecer ao Senhor. Nós temos um Deus que nos salvou por meio de Cristo. Nós precisamos aprender a amar a palavra do Senhor. Crentes, adultos, todos nós, a partir de mim, precisamos amar a palavra do Senhor. Nós temos aqui a expressão da boca de Cristo. Mas é pesaroso demais ler a Bíblia. É difícil, é penoso. Eu esqueço. Eu não entendo. Se fosse para aumentar salário, todos nós teríamos um empenhozinho a mais para acordar 10 minutos mais cedo. 10 minutos mais cedo, se você chegar no emprego, você vai dobrar o salário. 10 minutos mais cedo. Eu duvido que alguém em sã consciência não ia acordar 10 minutos mais cedo para aumentar o salário. Mas para a palavra que é viva, que traz consolo, alegria, exortação, que fala sobre Cristo. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas, por fim, e de maneira mais breve, o último versículo do nosso Salmo. Ele diz assim: fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Terceiro lugar, crianças, a presença do Rei é gloriosa. Que prazer há na presença do Rei. Que prazer existe em estar aos pés do Senhor. O salmista diz: fidelíssimos são os teus testemunhos. E a ideia aí é, em outra tradução mais literal também, seria assim: os testemunhos do Senhor foram provados. E eles foram encontrados fiéis de maneira grandiosa. Nós já experimentamos os testemunhos do Senhor. Nós já experimentamos a sua palavra. Ele é um Rei que se aproxima de nós e fala conosco. Nós ouvimos a sua voz, ouvimos suas promessas, ouvimos sua lei e nós provamos que esse Deus é verdadeiro, é fiel. Ele é um Deus que se aproxima e nos ensina. Ele é um Deus que nos traz para perto. O Salmo 46 tem também a expressão: aquietai-vos, e sabei ali, e conheçam, se aproximem e conheçam que eu sou Deus. E ele diz assim, versículo 5 ainda: a tua casa convém a santidade. A palavra traduzida por convém é agradável ou belo. É interessante isso, porque santidade parece peso às vezes. Buscar o Senhor, obedecer ao Senhor, às vezes parece um fardo. Fazer as coisas de Deus, os atos do culto ao Senhor, às vezes pode parecer fardo. Ou a pregação demorou hoje. Eita, os cantos estavam muito monótonos, eu queria uma coisa mais animada. Eu não gostei muito, porque isso, porque aquilo. O que o salmista vai dizer é que quando nos aproximamos do Senhor,
Na casa do Senhor. Mas aqui não tem mais o templo de Salomão. Irmãos, a casa do Senhor apontava para a presença de Cristo. Apontava para a reunião solene do povo adorando ao Cordeiro. E é o que nós fazemos no culto. E o que ele diz é: a tua casa, a santidade, é bela, é agradável. Que coisa bela é estar diante do Senhor. Como é agradável cultuar o Senhor. Como é agradável estar diante de um Deus que é santo. Porque veja, estar diante de um Deus que é santo sem santidade é juízo. Quem habitará diante do tabernáculo do Senhor? Quem há de morar diante do seu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade. Salmo 15. Quem desse modo procede não será jamais removido da presença do Senhor. E o salmista diz: a presença do Senhor é santa e essa santidade é bela, é agradável. Isso é sinônimo de que nós não fomos removidos da sua presença, mas aceitos diante da sua santidade. O que está por trás disso, irmãos, é que aquele que é transformado, que recebe a Cristo no coração, que o Espírito Santo transforma o coração, diante da santidade do Senhor, ele sente alegria. Há uma relação íntima da alegria com a santidade. Quanto mais santos, quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais alegria, é prazer. Nós cantamos: em espírito e em verdade te adoramos. Meu prazer é viver, é estar diante do Senhor, nos átrios do Senhor, é alegria. Mas eu não tenho gostado do culto ao Senhor. Abra o olho. O culto está muito chato. Cuidado. Cuidado, porque aqueles que acham o culto desagradável, o culto chato, ou o culto está sendo prestado de maneira imunda diante do Senhor, porque a Escritura fala sobre isso, sobre sacrifícios terríveis aos olhos do Senhor, ligados à vida sem santidade, ou o problema está em você, não na adoração ao Deus que é santo, porque ela é bela. A tua casa, Senhor, a adoração é bela, é prazerosa, convém a santidade para todo o sempre. Isso é assim, irmãos, porque em Cristo nós temos acesso ao Senhor. Nós podemos adorar ao Senhor. Nós somos aceitos. O nosso culto é aceito por causa de Cristo, é por meio de Cristo. Cristo está presente no meio do seu povo. Quando a Escritura fala assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não é falso consolo, como às vezes nós vimos em alguns velórios. Não, Ele sempre estará presente em nossas memórias. Não, Cristo está presente de maneira real, viva, espiritual. Nós somos alimentados por Cristo, confrontados por Cristo, consolados por Cristo. É por isso que na sua casa a santidade do Senhor é vista e é bela, é prazerosa. É deleite para a alma. Deleite-se em Cristo. Ele continuará reinando. A Escritura diz que ele reinará até o dia em que ele entregará o reino ao seu Pai. Assim que ele colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Nós temos, meus irmãos, a alegria de termos um rei soberano sobre todas as coisas. Irmãos, nós às vezes pensamos muito em reinado na perspectiva mortal, frágil, de palavras humanas que mentem, e às vezes agimos assim diante do nosso Deus. Nós titubeamos muito fácil na fé, diante das lutas, mas o trono do Senhor é firme. O trono de Cristo continuará firme. Aquilo que Ele prometeu para o seu povo, Ele há de cumprir. E Ele prometeu conduzir o seu rebanho até o último dia, guardar a nossa alma. Nós podemos descansar nesse Rei. Nós podemos, sim,
olhar e perceber que a sua voz é mais poderosa do que as muitas águas, é mais majestosa. O Senhor é mais majestoso nas alturas. E a sua presença não é desprezível, é gloriosa, é santa, é bela, é prazerosa. Que prazer nós temos de adorar perante esse Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos colocar de pé. Vou pedir ao pastor Amadeu que nos dirija na oração final e impetre a bênção apostólica. Oremos, irmãos. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, que reina para sempre. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu encorajamento, que em meio, Pai, às adversidades, em meio aos problemas cotidianos de nossas vidas, que venhamos sempre a lembrar que o Senhor reina para sempre, o Senhor cuida de nós. O Senhor enviou o Filho amado a morrer por nós. Nós temos uma herança eterna. Pai, que essa palavra venha a ficar em nossa mente, em nossos corações durante a semana e em toda a nossa vida, Senhor. Nos ajuda, aplique em nós, Senhor. Que não fique simplesmente em nossa mente como uma boa teologia, mas que venha a ser a nossa prática. Te agradecemos, te pedimos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebamos a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Poder sentar.